Na verdade, vou ensinar sobre a importância de aprender a comemorar suas vitórias ao invés de sempre lamentar excessivamente os seus erros ou todas as coisas que não funcionam bem na sua vida. E eu honestamente acredito que alguns de vocês, se puderem realmente ouvir o que eu acho que Deus quer dizer para você hoje, Ele realmente pode virar a sua vida numa nova direção. Você sabe, todo mundo aqui hoje, tenho certeza que você tem algum problema em sua vida. Talvez você esteja muito consciente ou menos consciente dele. Isso vai depender do quanto você se concentra nele. Nós estávamos numa pequena reunião ontem à noite. Eu deixo as pessoas me perguntar algumas coisas e uma das perguntas que as pessoas fazem é: agora, nesse seu estágio na vida, qual é a maior preocupação de Joyce Meyer? E sabe, eu não pude realmente pensar em nada com que eu estivesse preocupada naquela hora. Eu sei que isso é simplesmente porque eu não me concentro no que está errado na minha vida. Concentro-me nas coisas boas, mas eu costumava me concentrar no que estava errado. Assim mesmo, se você tem uma tendência a ir nesta direção, você pode mudar e você estará fazendo um favor a si mesmo quando você muda. Algo que meu marido sempre diz, e eu acho muito bom que você ouça, é: nós precisamos tomar nossas responsabilidades e lançar nosso cuidado. Você faz o que pode fazer sobre as coisas em sua vida, sobre as quais você pode fazer algo, e então, quando você não pode fazer nada sobre isso, você lança para Deus e você confia nele, e é perfeitamente aceitável desfrutar de sua vida enquanto tem um problema. Você me ouviu? Eu disse que é perfeitamente aceitável você ir em frente e desfrutar sua vida enquanto Deus trabalha no seu problema. Não é que nada esteja acontecendo, é só que não é você que está fazendo algo acontecer. Então, o que você tiver em curso em sua vida hoje, não perca mais sequer um dia de excessiva tristeza e dor e depressão e desânimo, porque você não pode fazer nada sobre isso. Você já fez o que você pode fazer. Efésios 6 diz: tendo feito todas as suas demandas, agora então esteja firme em seu lugar. E seu lugar é o de filho ou filha do Deus Altíssimo. Existe um grande futuro planejado para você, e Jesus pagou para você ser capaz de desfrutar de sua vida, para ter em abundância ao máximo até que transborde. Por isso estamos totalmente desperdiçando o que Deus nos dá, passando os nossos dias em tristeza e luto. Aprenda a se concentrar em coisas boas. Todos aqui têm algo sobre o qual ficaria preocupado se escolhesse se concentrar nisso, mas você não tem que fazê-lo. No que nos concentramos é o que ampliamos. Cantamos canções como: oh, engrandeça o Senhor, ó minha alma. Bem, engrandecer significa realmente tornar grande. E aquilo em que nos concentramos é o que engrandecemos em nossas vidas. Aquilo do que falamos é do que nós nos tornamos mais conscientes em nossas vidas. Se é um problema a ser tratado, lide com ele, mas não se concentre nele. Pense sobre as possibilidades em sua vida e não nos problemas. Hebreus 12:2 diz: tendo os olhos fitos longe de toda a distração em Jesus, que é o autor e o consumador da nossa fé. Aprenda a celebrar. Vamos falar hoje sobre a celebração. E você pode fazer isso de maneiras diferentes. Para alguém, celebrar poderia ser tirar um dia de folga. Para uma senhora poderia ser sair e fazer as unhas, ou uma pedicure, ou pode ser algum tipo de jogo esportivo, jogo de bola para os rapazes. E precisamos aprender como fazer as coisas em nossas vidas para ter tempo de celebrar as nossas vitórias e dar a nós mesmos uma pausa. Se você nunca se dá uma pausa, você fica esgotado. Ouviu-me? E você não pode esperar que outra pessoa venha e lhe dê uma pausa. Você tem que dar-se uma. Dê a si mesmo uma pausa. Nunca se sinta culpado por descansar. Aprenda a celebrar o bem, em vez de lamentar excessivamente sobre as coisas ruins da sua vida. Duas escrituras que vamos meio que usar como base: Romanos 12:21, uma das minhas escrituras favoritas na Bíblia, e eu posso tirar muitas mensagens dela. Simplesmente diz: não se deixe vencer pelo mal, mas vençam e dominem o mal com o bem. Você não ama isso? Você pode aplicar isso de muitas maneiras diferentes.
Meu pai abusou sexualmente de mim por anos. Eu me concentrei no que ele fez contra mim e então eu finalmente comecei a usar a minha vida para fazer algo de bom e por fazer o bem com a minha vida que me restava, eu então superei o mal aonde comecei. Não importa onde você começou na vida, você pode ter um bom fim. Realmente não importa em que você começou, você pode ter um grande final chegando. E ele está vindo, mas você tem que cooperar com ele. Dê louvor ao nosso Deus. Você sabe por que podemos vencer o mal com o bem? Porque o que quer que Deus tenha é sempre melhor do que qualquer coisa que o diabo tenha. E o inimigo tem um plano para a nossa vida. Ele quer trazer destruição, devastação. João 10:10 diz, ele vem para matar, roubar e destruir. Mas Jesus diz, eu vim para que você tenha e desfrute a vida. Eu amo Gálatas 5:16, diz, por isso, habitualmente andem no Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Se você caminhar habitualmente, se você criar bons hábitos, não haverá espaço na sua vida para maus hábitos. Mas acho que nos concentramos em tentar quebrar o mau hábito e acabamos nos focando cada vez mais no problema, porque estamos nos concentrando no que estamos fazendo de errado e não nos concentramos no que podemos fazer certo. Alguém está me ouvindo hoje? Como, por exemplo, em vez de concentrar em tentar perder peso, você pode concentrar em ter uma alimentação saudável. Comendo de forma saudável, perderá peso. E é dessa forma em cada área da sua vida. Ele diz, ande e viva habitualmente no Espírito Santo. Eu nem sequer preciso me preocupar em lutar contra o pecado o tempo inteiro. Tudo o que faço é levantar todos os dias e determinar que eu quero ser guiada pelo Espírito. Eu vou ser guiada pelo Espírito e o Espírito Santo sempre vai nos levar à santidade. Ele sempre vai nos levar a fazer a coisa certa, porque ele veio para nos convencer da sua justiça e nos levar a toda a verdade. Agora, alguns de vocês são pessoas positivas. Isso é fácil para você, mas alguns aqui são da maneira como eu era, outros estão em algum lugar no meio. E você acha que é simplesmente impossível não pensar em tudo que há de errado em sua vida porque você se sente responsável por consertá-la? Bem, você não pode fazer algo sobre algo que você não pode fazer nada a respeito. E por isso, se você não pode fazer nada, então pode entregar para Deus, ir em frente e desfrutar sua vida. O que a maioria das pessoas faz é lançar as responsabilidades e manter o cuidado. Vamos lá. Elas não fazem o que deveriam estar fazendo e elas se preocupam com seu problema o tempo todo. Uma das coisas que você pode fazer quando tem um problema que não pode resolver é ser uma bênção para alguém. Vamos lá. Eu disse que uma das coisas que você pode fazer quando tem um problema que não pode resolver, é que você pode ir e ser uma bênção para alguém. É algo que você pode fazer de propósito, não tem que sentir vontade. Não precisa querer fazê-lo, você pode apenas saber que é um princípio de Deus, eu tenho mal acontecendo na minha vida e eu vou superá-lo, indo e sendo uma bênção para alguém hoje. E quando faz, há uma alegria que é liberada em sua vida, e então você tira sua mente do que está errado em sua vida e a coloca sobre o que você pode fazer para ser uma bênção para alguém. Amém? Isso deixa o diabo zangado, e eu amo deixá-lo zangado. Quantos amam deixar o diabo zangado? Agora, vamos olhar para uma história muito familiar chamada de a história do filho pródigo em Lucas 15. Há muitas e muitas e muitas lições nesta história. Eu quero tirar algumas um pouco diferentes, talvez, esta noite, do que as que já vimos antes. Jesus continua, havia um homem que tinha 2 filhos. E o mais novo deles disse ao pai, dá-me a parte da herança que pertence a mim. Assim ele repartiu a propriedade entre eles. Agora, observe aqui, quando o mais novo pediu ao pai a sua herança, ele também deu ao irmão mais velho, que nós vamos dar uma olhada, a sua herança também. Ele não apenas a deu ao filho mais novo, mas ele deu a ambos. Então, nesse ponto, ambos tinham toda a oportunidade que eles poderiam desejar. Também vou apenas fazer menção, eu não vou ensinar sobre isso hoje, mas eu quero que você perceba que o irmão mais novo começou com uma atitude de me dá. Me dê a minha herança. E eu penso que em nosso estado imaturo de ser um filho de Deus, e todos começamos imaturos e amadurecemos quando fazemos o que deveríamos estar fazendo, nós sempre começamos com
Deus, dá-me isso, Deus, dá-me aquilo, faça isso por mim, faça isso por mim, faça isso acontecer, eu preciso disso, eu quero isso. Mas Deus não nos deixa ficar desse jeito. Você vai ver até o final dessa história o irmão mais novo, que começou com dá-me, completou o ciclo e disse, Pai, faça-me um dos seus servos. E assim, você sabe que atingiu pelo menos algum nível de maturidade espiritual quando sua vida de oração não é mais cheia de me dá, me dá, me dá, me dá, e agora você vai para Deus dizendo, Deus, faça de mim o que você quiser. Faça-me o teu servo, leva-me e faça de mim aquilo que você quiser fazer de mim. Não é sobre mim, não é eu recebendo tudo o que eu quero, mas eu estou aqui para servir a ti. Amém? O maior é aquele que serve. É o que a Bíblia diz. E por isso, sabemos o que houve. Se você não está familiarizado, vou apenas avançar rapidamente de dizer o que aconteceu. O jovem pegou a sua herança, ele saiu de casa e ele perdeu tudo. Ele teve todos os tipos de mulheres perdidas, ele bebeu, comeu, festejou, ele se divertiu, perdeu tudo, chegou a um ponto onde não tinha dinheiro, ele teve que trabalhar para um criador de porcos, que não tratava muito bem, e então ele acabou tendo de comer a mesma comida dos porcos. E então ele diz que, de repente, ele caiu em si mesmo. Eu amo isso. Era como, eu não acho que isso tenha sido uma grande ideia para mim. É interessante o que uma viagem pelo chiqueiro da vida fará por nós. Amém? É incrível como isso altera nosso pensamento e muda as coisas para nós. Porque foi essa pequena viagem que levou aquele filho de dá-me para faça-me. Então, ele lembrou do pai e ele disse, eu vou voltar ao meu pai. Olha o verso 18. Eu me porei a caminho e voltarei a meu pai e direi a ele, Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado de um dos seus filhos, mas apenas trata-me somente como um dos seus servos. A seguir levantou-se e foi para o seu pai, mas estando ele ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão e ternura para com ele, correu para o seu filho e ele o abraçou e o beijou fervorosamente. Agora, o que passa a acontecer é que imediatamente o pai ordena uma festa. Então, ele ordena uma celebração. Agora, quero que você perceba que ele fez tudo o que ele podia. Ele deu-lhe uma boa roupa, e deu-lhe um anel, e ele deu-lhe calçados. E ele ordenou que o novilho gordo, o melhor novilho, fosse abatido para ter uma boa comida para a festa. Interessante é que ele não disse a ele, bem, eu não estou realmente certo de como você vai se comportar no futuro, então não vou dar nenhuma festa até ver o que vai acontecer com você. Ele não disse, eu não sei se posso confiar em você de novo, então eu preciso de 1 ou 2 anos para reconstruir uma confiança. Ele não repassou tudo o que o menino tinha feito de errado e ele não fez sentir-se pior. Mas você sabe o que o pai fez? De todas as coisas que esse rapaz fez de errado, ele se concentrou numa coisa maravilhosa que estava acontecendo agora e que era, meu filho está de volta. E ele deu uma festa. Eu amo isso. Quero que paremos aqui por apenas 1 minuto. Há tantos tipos de coisas com que podemos nos preocupar. Você pode ficar chateado com situações no trabalho, ou você pode se concentrar no fato de que você tem um trabalho. Eu quero dizer, se você realmente não gostar muito, talvez haja alguma pessoa que está sem trabalho por 2 ou 3 anos que eu pegaria de suas mãos. Você pode se concentrar em tudo o que há de errado com que, digamos, se você é mulher, com seu marido. Isso é errado, e aquilo é errado, isso é errado, e aquilo é errado. Sabe, há provavelmente algumas senhoras solitárias aqui nesta noite que o pegariam de suas mãos. Será que algumas de vocês, senhoras solitárias, pegariam um espécime imperfeito apenas para ter alguém com quem dividir a refeição? E ter companhia? E então, nós precisamos aprender a nos concentrar nas coisas boas. E você sabe, eu creio que Deus se concentra no que temos de bom. Quantos creem que Deus se concentra no que há de bom em você? Sim, Ele faz isso. Ele não está apenas repassando tudo que é de errado com você todos os dias. Ele se concentra em seu progresso. E você precisa se concentrar em seu progresso. Pare de olhar para o quão longe você tem que ir.
como um filho de Deus, e o que você ainda não é, e o que você não tem, e o que não pode fazer. Vamos fazer uma reviravolta esta noite, vamos aprender a nos concentrar nas coisas positivas na vida e não apenas nas negativas, mas vamos ter uma festa vigorosa. Deus gosta de uma festa. Eu posso sentir a sua alegria aumentando imediatamente. Uau, não preciso me preocupar com problemas, eu posso ter uma festa. Vamos então voltar a essa história com o filho pródigo, porque realmente gosto dela. Esse cara, ele perdeu o seu, você sabe. Certamente esse pai trabalhou muito duro pelo seu dinheiro. E ele o guardou, e ele queria dividi-lo entre seus filhos. Então ele deu metade de sua fortuna para este rapaz. O costume da época era que o irmão mais velho ficasse com 2 terços, o mais novo teve 1 terço, mas ele ainda tinha muito dinheiro. E ele apenas saiu e estragou tudo. Apenas desperdiçou. E ele não somente desperdiçou, mas ele viveu uma vida imoral que era totalmente contra o que seu pai acreditava. E então, quando ele tinha perdido tudo, ele voltou e nenhuma vez o pai tentou fazê-lo se sentir mal. Ele não repassou tudo o que ele tinha feito de errado. Ele não foi frio com seu filho. Ele não o fez pagar pelo que fez de errado. Ele se concentrou em uma coisa boa. Meu filho estava perdido e foi achado. Ele voltou para casa e nós vamos ter uma festa. Agora, o irmão mais velho meio que ficou chateado. Ele disse: você deu-lhe um novilho gordo e você não me daria nem sequer o que se traduz em um cabrito magro. Você deu a ele um novilho gordo, você não me daria um cabrito magro. Você nunca me deu uma festa. E você sabe que seu pai disse: filho, você está sempre comigo, poderia ter tido uma festa quando quisesse. E sabe, você pode ter uma festa a qualquer momento que decidir. A vida pode tornar-se uma festa. Eu não estou falando de ser irresponsável e só viver como uma pessoa frívola. Eu estou falando sobre você aprender a desfrutar de todas as coisas que você faz. Você pode desfrutar de seu trabalho, desfrutar de sua ida ao trabalho, pode desfrutar de sua família, mesmo em seu estado imperfeito, pode desfrutar de si mesmo, mesmo em seu estado imperfeito, pode desfrutar de seus amigos imperfeitos, de sua vida imperfeita. Tudo o que precisa fazer é se concentrar nas coisas boas e parar de olhar para todas as coisas e parar de falar de tudo que está errado o tempo inteiro. Todo mundo aqui pode ter uma nova carga de alegria. Esta não é apenas uma mensagem para uma pessoa, isto é para todos os que querem. Depende de você. Vamos ter uma mudança de pensamento. Vamos ter uma mudança no que estamos focando. Certamente você pode encontrar algo em sua vida para se concentrar, que é digna de uma festa. Quantos de vocês mudaram desde que você está andando com Deus? Certo? Quantos de vocês têm um longo caminho a percorrer? Certo? Agora podemos nos concentrar em quão longe temos que ir? Se você quiser fazer isso, eu posso fazer você se sentir podre em cerca de 5 minutos? Eu tenho certeza que se eu realmente trabalhasse nisso, eu poderia levá-lo às lágrimas hoje. Não vamos nos concentrar nisso. Vamos nos concentrar no progresso e no quão longe você veio. E vamos ficar animados com as coisas que ainda serão feitas, em que nós sabemos que Deus está trabalhando e que Deus está fazendo. E quando o diabo te lembrar de todos os seus erros, você vai agradecer-lhe por ele ter te lembrado como Deus é bom por levantar você e ainda te amar em seu estado imperfeito. Amém? Agora, o irmão mais velho ficou de fora da casa onde a festa estava acontecendo. Vamos imaginar, a música está tocando, a festa acontecendo, o novilho gordo está sendo servido. Quero dizer, a música, a dança, as luzes, e ele está lá fora no escuro. E a Bíblia diz que ele se recusou, mesmo que seu pai insistisse para ele entrar. Ele se recusou a ir à festa. Mas sabe o que eu notei? Isto não impediu Deus de dar uma festa.
E você sabe, você pode ir para a festa ou você pode ficar fora da festa, mas a festa estará acontecendo. Amém? Então depende de você, se você quiser ir ou se você não quiser ir. Você pode sentar e pensar sobre o cabrito magro que você nunca teve, ou pode esquecer o cabrito magro que você não tem, ir para dentro e compartilhar do novelho gordo do irmão. Precisamos parar de olhar para o que todo mundo tem e ter inveja deles, e ter ciúmes deles e comparar com o que nós pensamos que não temos. Deixe-lhe dizer, cada pessoa tem alguma coisa de especial acontecendo em sua vida que uma outra pessoa não tem. Você só tem que olhar para isso. Não há nenhuma razão para ter ciúmes de alguém só porque você não tem o que eles têm. Você tem algo que eles também não têm. Amém? Eu não consigo cantar, mas posso falar? Mas de fato, falar é a principal coisa que eu faço, então eu apenas decidi fazê-lo muito, muito bem. Amém? Seria bom se eu pudesse cantar como Matt, mas eu não posso, então eu vou compensar isso falando muito. No outro dia, passamos tempo com nossos 2 netos mais jovens e nosso filho e sua esposa e ficamos juntos por alguns dias e o meu neto de 4 anos estava sentado numa mesa e ele estava aparentemente tentando chamar a minha atenção. Eu não estava entendendo que ele estava tentando chamar a minha atenção e então ele disse ao seu pai, eu estou tentando dizer à vovó alguma coisa. E meu filho disse, bem, ela está falando. E ele disse, mas ela falou o dia todo. Eu pensei, eu acho que ele me pegou. Celebração. Meu Deus, você sabia que Deus realmente gosta de uma festa? Você sabe que se não aprendemos a celebrar em vida, é mais ou menos assim, há muitas coisas difíceis acontecendo no mundo. Muitas coisas difíceis acontecendo na vida de todos nós. Você pode estar em um período onde você tem uma aprovação ou uma tribulação, pode estar num período agora onde não há alguma coisa enorme acontecendo em sua vida que você classificaria como um problema, mas todos sabemos que há momentos em que nós temos algumas dificuldades e há momentos em que não temos. Então, lidar com problemas é apenas parte do que temos que fazer. Se é a máquina de lavar que quebrou, ou o carro que quebrou, ou é um dos seus filhos te decepcionando, ou um amigo te decepcionando, ou é ser demitido do seu trabalho, ou seja lá o que for, todos nós temos de lidar com os problemas da nossa vida. E uma das maneiras pelas quais nós podemos impedi-los de oprimir-nos é nós aprendermos a celebrar as coisas que devemos celebrar. E quando eu digo celebrar, você pode fazer isso da maneira que lhe convier. Pode ser dar um passeio na natureza, pode ser ir a uma cafeteria agradável com um amigo e tomar uma xícara de café, o que você quiser. Quando eu digo vamos ter uma festa, não estou falando em você dar uma grande festa e convidar uma centena de pessoas. Você pode fazê-lo se quiser, mas eu estou falando mais sobre uma atitude de celebração. Eu estou falando sobre viver com uma atitude de celebração. E sabe que uma das principais coisas que você deve celebrar é você. Eu sabia que ia levar algum tempo. Sim, você deve celebrar você, porque você é assombrosamente, maravilhosamente formado. E Deus não criou nenhum tipo de lixo. Deus te formou quando você estava no ventre de sua mãe, com sua própria mão, intricadamente, curiosamente. Ele sabe tudo a seu respeito, ele te ama de todo jeito, nada vai impedi-lo de amar você, e você tem tantas habilidades, e tantos talentos, e tanto potencial, e você precisa aprender a celebrar a vida que Deus deu a você. Este é o dia que o Senhor já fez, eu vou me alegrar e ser feliz. Eu tenho ensinado a palavra de Deus por 35 anos, 5 anos em estudos bíblicos domiciliares, 5 anos trabalhando numa igreja em St. Louis e agora perto dos 25 anos no
ministério da maneira que ele é hoje. E em todos os milhares após milhares de reuniões que eu fiz, eu só faltei a um culto, 2. Uma vez uma reunião inteira e uma parte de uma outra reunião, por causa de uma doença. Todo o resto dos 35 anos, Deus tem me mantido. Você sabe como é surpreendente? O quão incrivelmente surpreendente isto é? E precisamos comemorar coisas assim, que Deus concede a nós. Uma mulher contou-me certa vez, ela disse: você tem um testemunho tão poderoso, e muitos dos meus amigos também têm testemunhos poderosos. E ela disse: sabe, eu realmente não tive nada de tão incrível acontecendo na minha vida que eu tivesse de superar. E então ela disse: eu conversava com Deus um dia, eu disse: Deus, eu não tenho testemunho tão grande assim. E ele disse: o seu testemunho é que eu te mantive. Precisamos apenas celebrar o poder mantenedor de Deus em nossas vidas. Quantos acidentes de carro poderíamos ter que nós não temos, porque temos anjos conosco e Deus nos sustenta? Alguém está sentindo seu ânimo aumentar hoje à noite? Alguém está sentindo como se alguns desses pesos em que você entrou estivessem começando a ser tirados dos seus ombros? Vou lembrá-lo, vou voltar nisso por um minuto. Veja, tenha a sua responsabilidade, lance o seu cuidado. Não saia daqui e comece a se importar com esse problema novamente. Se você pode fazer algo sobre isso, faça. Se não, então dê a Deus e nesse meio tempo mostre que você confia nele, indo em frente, sendo ousado o suficiente para desfrutar de sua vida. A festa da Páscoa veio em seguida, mostrando gratidão a Deus pelo início da colheita do trigo. A festa das trombetas foi a próxima, um dia de festa expressando alegria e ação de graças a Deus. O dia da expiação foi um grande dia, o dia em que o pecado foi removido do povo e a nação foi restaurada à comunhão com Deus. Valeria a pena, não valeria, separar um dia no ano? Cara, eu vou comemorar hoje porque meus pecados foram perdoados? Uau, eu não tenho que pagar? Jesus pagou? A festa dos tabernáculos era outra festa de 7 dias e foi uma festa de celebração pela proteção e orientação de Deus. Eu amo isso. Eu acho que talvez nós perdêssemos algo por não olharmos para essas coisas mais. E você sabe por que então nós não temos de fazer isso agora como mandamento? Porque eles tinham. Eu verifiquei, eu contei aqui na Bíblia, eram 8 mandamentos de celebração, então eles também comemoravam cada vez que havia uma vitória, como quando Neemias terminou a construção, eles celebraram. Quando Esther teve a vitória e o mau Amã foi enforcado, eles celebraram. Toda vez que eles faziam progresso, algo assim, eles construíam um pequeno altar, iam adorar e celebrar ali. E assim, eles sempre celebravam as vitórias. E eu não acho que separamos tempo para fazer isso. Eu não acho que realmente separamos tempo em que devemos celebrar nossas vitórias, ainda que não seja algo assim tão diferente, sabe? Como eu disse, ir tomar uma xícara de café com um amigo, precisamos ter tempo para pensar, eu tenho recebido algo e eu vou tirar tempo para celebrá-lo. Por isso, Deus ordenou todas estas celebrações, mas eu acho que o que eles tinham por mandamento, nós agora temos pela graça. E se eles podiam fazer isso nesta frequência por mandamento, eu acho que devemos viver com uma atitude de celebração todo o tempo em nossas vidas. Amém? Eu não posso evitar, Joyce, eu sou apenas uma daquelas pessoas mais profundas, eu só não me sinto muito feliz, sabe? Eu tenho um livro para isso. Ele é chamado Vivendo Além dos Seus Sentimentos. Você pode sair e obter hoje aqui. Amém? Sim, eles iam de festa em festa. Deus gosta de uma festa. Que tal se levantar todas as manhãs assim? Oh, que bom, uma outra festa! E sabe, para mim ser capaz de chegar a esse ponto na minha vida é bastante surpreendente, porque eu era dessas pessoas muito profundas. Não faço nenhum barulho, eu estou pensando. Eu estava geralmente pensando em como resolver os meus problemas. E eu sempre tinha o peso do mundo sobre os meus ombros. Tinha que ser responsável por tudo à minha volta.
Todo mundo me procurava para todas as coisas. Estou lhe dizendo a verdade. Você pode aprender a desfrutar a sua viagem. Não seja tão frustrado a ponto de, quando você chegar ao seu destino, nunca ter aproveitado a viagem. As viagens na vida levam muito mais tempo do que o pouco de tempo que você fica quando chega ao destino. E eu tenho notícias para você. Quando você chega ao destino para o qual você está indo agora, você vai ficar lá por um curto período de tempo e você parte para algo mais em sua vida. Porque Deus nos criou para ser orientados a um objetivo. Estamos sempre indo na direção a alguma coisa. Estamos alcançando, nos alongando e crescendo. Então, se não apreciamos enquanto estamos indo, então vamos ter alguns poucos momentos de alegria em nossas vidas. Amém? Então aprenda a comemorar. Vamos aprender como celebrar vitórias grandes e pequenas. Que tal aniversários? Oh, não brinque com isso. Eu estou ficando apenas um ano mais velho, sabe? Não, eu não me importo com o meu aniversário. Eu não acho que é importante, sabe? Bem, que vergonha. Sabe que é mais do que apenas ficar um ano mais velho? Deixa eu perguntar. Se nós comemoramos e damos uma festa para uma criança de 1 ano... Pois todos nós sempre damos aos nossos filhos uma festa em seu primeiro aniversário. Todo mundo faz isso e todos os parentes têm que vir. Então eles geralmente têm uma festa em seu segundo aniversário e no terceiro e assim por diante. Se vamos fazer uma grande festa para uma criança de 1 ano, que tipo de festa devemos fazer quando fazemos 50 ou 60 ou 30 ou 40? Uau! Pense sobre isso. Por que comemoramos alguém ter passado por 1 ano apenas? Vamos lá. Porque nós comemoramos alguém tipo assim, uau, vamos comemorar, você está fazendo 1 ano de idade? No próximo ano, em 4 de junho, eu vou fazer 70. E, querido, eu vou dar aquela festa. E não vai ser uma festa de apenas um dia, será de uma semana inteira. E nós estamos em festa aqui. Em 1 ano, seu coração bate aproximadamente 38 milhões de vezes. 38 milhões de batimentos. Bombeando sangue. 525 milhões e 600 vezes. Em seus 38.400 a 76.800 quilômetros, dependendo do tamanho corporal e de vasos sanguíneos. Aqui tem muito poder miraculoso, nos mantendo, funcionando e fazendo todas as coisas que nós fazemos. E nós precisamos não ter essa atitude. Ah, não, eu estou bem, eu não preciso disso. Não, você não está bem. Você precisa sim. E porque nós não temos tempo para fazer essas coisas, é por isso que temos atitudes amargas e temos esgotamento e sentamos e sentimos pena de nós mesmos e nos ressentimos de outras pessoas que estão desfrutando de suas vidas, quando na verdade nós precisamos tomar a decisão de celebrarmos as nossas vidas. Amém? Bem, ninguém me deu uma festa, nem mesmo com o cabrito magro. Bem, dê uma festa a você. Basta dar-se uma festa. Honestamente, nós precisamos perder essa atitude. Oh, não, não. Não, está tudo bem, eu posso passar sem isso, sabe? Não, isso seria muito extravagante. Eu posso te dizer uma coisa? Você é merecedor de um pouco de extravagância de vez em quando, sabia? Tudo que você tem e tudo que alguém faz por você não tem que ser alguma coisa que você desesperadamente precisa. Mateus 28, verso 6. Estando Jesus em Betânia, na casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um frasco de alabastro contando um precioso, e eu posso acrescentar um caríssimo perfume. Eu esqueci agora o que eles disseram que era, que teria sido o custo de um mês de salário, algo assim. E era caríssimo, era muito, muito caro o perfume. E ela veio e derramou sobre a cabeça de Jesus quando ele estava inclinado à mesa. Então os discípulos, ao verem isso, ficaram indignados. Você sabe o que é indignado?
bem dizendo: oh, para que todo esse desperdício? Que desperdício pegar esse perfume tão caro e derramar sobre a sua cabeça. Esse perfume poderia ter sido vendido por um alto preço e ter dado aos pobres. Isto soa tão espiritual. Sim. Sabe, às vezes ficamos tão religiosos que não conseguimos desfrutar de nada, sabe? Amém? Mas Jesus disse, percebendo isso, Jesus lhes disse: por que vocês estão perturbando esta mulher? Ela praticou uma boa ação louvável e bela para comigo. Pois os pobres vocês sempre os terão, mas a mim vocês nem sempre terão. Agora veja isso. E quando derramou este perfume sobre o meu corpo, ela o fez a fim de preparar-me para o meu sepultamento. Agora aqui está o que eu gostaria de dizer sobre isso. Este ato extravagante de amor e sacrifício que aquela mulher derramou sobre Jesus, isso realmente não era sobre o perfume, era sobre a sua disposição de sacrificar-se. Era sobre sua vontade de desistir de algo que lhe custou, eu não sei o que era. O que eu lhe dizia é que um frasco de perfume valia 1 ano de salário. 1 ano de salário. De modo que ela estava disposta a dar 1 ano de salário. E isso pareceu para eles ser um desperdício extremo, mas Jesus estava se preparando para entrar no seu momento mais difícil enquanto ele esteve aqui na terra. E ele estava indo para o Getsêmani para se preparar mentalmente, emocionalmente e espiritualmente para sua morte iminente e sua crucificação. E ele disse: o que ela está fazendo é preparar-me para o meu sepultamento. Alguém está entendendo o que estou dizendo? Porque esse ato de amor extravagante, a alegria que ele sentiu por esse sacrifício que ela ofereceu a ele, preparou para o momento mais difícil que estava chegando em sua vida. Vamos lá, adore a Jesus. Ele é digno. Agora, como eu disse, nós estávamos numa reunião na noite passada com algumas pessoas e um dos homens disse, eu estava no chuveiro e estava pensando, o que eu posso dar a Joyce? Eu gostaria de comprar para a Joyce o presente. Ele disse, Deus me disse, não tem nada a Joyce, dê para o Dave. Eu ainda estou falando com Deus sobre isso, eu ainda não entendi. Não entendi realmente, mas estou tentando estar feliz pelo Dave, sabe? Mas não estou feliz por Dave. Mas então ele disse, eu senti como se Deus quisesse que eu desse ao Dave um taco, mas eu não sabia que ele jogava golfe. E eu pensei, como alguém poderia não saber que o Dave joga golfe? De qualquer forma, aqui está o meu ponto. A última coisa no mundo que o meu marido precisa é de outro taco. Mas este homem, dirigido por Deus, comprou para o Dave não só um taco, mas sim um taco muito bom. Sabe, eu não sei muito sobre isso, mas Dave me disse que é caro. Bem, você deveria ter visto o Dave a noite passada. Quero dizer, ele abriu esta coisa e ele rasgou a caixa e tirou isso da caixa. Ele está mostrando as joias na parte inferior 3 vezes. Está vendo isso? Quero dizer, não são verdadeiras joias, mas ele diz, está vendo isso? Então, tem isso lá dentro. Ele está me dizendo que tipo e quanto custa. E quando eu quis trazê-lo aqui esta noite como exemplo, ele disse, não quero que tire o plástico ao lidar com ele, porque eu não quero que você o suje. E ele disse, veja se você cuida dele, sabe? Cuidado com ele. Então, aqui está o meu ponto. Dave não precisava desse taco. Foi extravagante. Isso o abençoou demais da conta. E ele ficou tão animado com isso. E eu não sei o que pode vir na vida de Dave e o que pode, talvez, o incomodando ou algo assim. Mas Deus quer entrar em nossas vidas e Ele quer fazer algumas coisas extravagantes para nós, para nos ajudar a equilibrar todas as outras decepções da nossa vida. E sabe de uma coisa? Não somente Deus quer fazer essas coisas para nós, mas eu quero que você escute. Deus trabalha através de pessoas. Esta bênção veio para Dave através de alguém que se dispôs a ouvir Deus. Este presente extravagante foi derramado sobre Jesus porque a mulher estava disposta a ouvir a Deus. E não só as pessoas, não só precisamos de um pouco
de extravagância em nossas vidas de vez em quando, sabe? É ótimo ter algo que você precisa desesperadamente. Mas tem um lado um pouco diferente quando você tem algo que sabe que realmente não teria que ter, mas Deus deu a você apenas como presente de amor. Só para fazê-lo de forma dupla e especial. Amém? E nós precisamos ser mais abertos para deixar Deus usar-nos. Às vezes, para derramar bênçãos sobre pessoas. Sabe, eu acho que às vezes algumas pessoas não estão dispostas a dar aos pobres, mas tem um grupo de pessoas que iriam ajudar. Ficamos todos tocados pelas necessidades das pessoas e, por vezes, se alguém não está realmente necessitado, ou pensamos, por que vou ajudar? E ela tem mais do que eu? Bem, sabe, isso não é verdade. Muitas vezes não é nem mesmo sobre o presente, é sobre o que isto significa para a pessoa. É sobre as pessoas saberem que elas são valorizadas e que alguém se preocupa com elas. Eu acho que temos que estar dispostos a usar mais do nosso material, e mais das nossas coisas, e mais das nossas finanças, apenas para sermos bênçãos radicais para as pessoas. E não precisa se preocupar se você é uma bênção radical para alguém. Deus sempre vai tocar alguém para trazer bênçãos radicais para a sua vida. Você absolutamente não consegue dar demais a Deus. Amém? Eu gosto da mensagem desta noite. E não seja um desmancha-prazeres. Bem, não fique indignado. Isso é o que significa ficar indignado. Eu acho que é um desperdício. Esta outra roupa nova, sabe? E sabe o quê? As pessoas me perguntam às vezes do que eu gosto e sabe ou quais são os meus hobbies sabe, eu trabalhei tão duro na minha vida e realmente, não para o meu crédito, eu estava fora de equilíbrio, sobrecarregada e acabei ficando esgotada. E por isso eu tenho que ensinar as pessoas a cuidar de si, mas o meu coração estava certo, eu estava tentando fazer o que eu pensei que deveria, porém um pouco fora de equilíbrio e eu trabalhava tão duro que nunca cheguei perto de saber o que eu gostava de fazer. E assim, eu estive no processo de tentar descobrir isso nos últimos anos e alguém me perguntou ontem quais eram os meus passatempos. Eu disse, eu ainda estou tentando descobrir isso. Uma das coisas que eu decidi que eu amo é a beleza, as coisas lindas. Eu amo as coisas bonitas, apenas um cenário e só coisas bonitas, belas, belos móveis, material bonito. Você sabe, esse edifício é lindo, eu amo isso. Eu acho que aqui a unção até aumenta quando eu prego nesta casa. Amém? E assim, eu gosto de coisas bonitas, sabe? Eu não me desculpo por isso. Eu gosto de roupas bonitas, eu tenho mais do que eu preciso, mas eu dou muitas roupas. Isso é bom, eu trabalho duro. E, sabe, Deus quer que você tenha algumas coisas que você gosta, sabe? Pare de pensar que você sempre, posso passar sem isso, posso passar sem aquilo. Eu não estou sugerindo viver de maneira extravagante, muito além dos seus meios de obter coisas que você não pode pagar e de ser egoísta e egocêntrico. Eu estou falando sobre essas pequenas coisas extras que precisamos apenas aqui e ali na vida. Apenas esse pequeno toque que só acrescenta um pouco de brilho na vida. Sabe, eu não entendo sobre ficar tão animado sobre um taco de golfe, mas Dave ficou. Quero dizer, é como se fosse o seu novo bebê. Eu te digo, ninguém vai tocar naquele taco. Meu Deus, ele vai mostrar para todo mundo. Espere até que ele encontre os jogadores. Olhe para isso que eu ganhei. Ele diz, você tem um espírito de exagero. Ouça, tudo o que acontece na minha família eu coloco numa mensagem em 24 horas. Ele ganhou o taco há menos de 24 horas atrás. Me viram saindo e disseram, onde você está indo com isso? David disse, olha, ela já colocou numa mensagem. Eu aposto, Dave, eu aposto que Deus deu a você esse taco apenas para que eu pudesse pregar esta noite. Vamos lá, louvado seja Deus.
Foi o meu presente, afinal de contas. Sim. Tudo bem. Concentre-se no que faz de certo e não no que você faz de errado. Quantas de vocês, mães, às vezes se perguntam se você é uma boa mãe? Tem algumas aqui para quem talvez isso realmente tenha sido um problema real, sabe? Eu sou uma boa mãe? Ok, eu vou ler algo. Vou lhe dizer algo. Homens, vocês vão ter que me dar alguns minutos aqui para... Nós também amamos vocês, mas eu tenho que falar com as senhoras. As mulheres são maravilhosas. Quer dizer, honesta e verdadeiramente. Uau! Adão não sabia o que estava ganhando quando Eva chegou. Talvez ele soubesse, ele era um homem e não sabia como chamar, então ele olhou para ela e... calma! E é assim que nós temos mulher. A mãe e o pai estavam vendo TV. A propósito, é do meu livro A Mulher Confiante. Você pode obter se você é um homem e simplesmente coloque uma fita adesiva. E a mesma mensagem vai funcionar para você. Também. A mãe e o pai estavam assistindo TV quando a mãe disse: estou cansada e está ficando tarde, eu acho que eu vou para a cama. Ela se levantou, foi até a cozinha para fazer sanduíche para o almoço do dia seguinte, lavou as taças de sobremesa, tirou a carne do freezer para o jantar. Para a noite seguinte, conferiu o nível da caixa de cereal, encheu o recipiente de açúcar, colocou as colheres nas tigelas, colocou as tigelas na mesa, preparou a cafeteira para fazer o café da manhã seguinte, colocou algumas roupas molhadas na secadora, colocou a máquina para lavar, passou uma camisa, colocou botões, pegou as peças dos jogos deixados sobre a mesa, colocou a lista telefônica de volta na gaveta. Ela regou as plantas, esvaziou o cesto de lixo, pendurou uma toalha para secar, bocejou, espreguiçou-se e foi para o quarto. Ela parou ao lado da escrivaninha, escreveu uma nota para o professor, contou o dinheiro para o passeio da escola, tirou um livro de notas da gaveta, assinou um cartão de aniversário para um amigo, endereçou e selou o envelope, escreveu uma lista rápida para o supermercado do dia seguinte. Ela foi e colocou os dois em sua bolsa. Mamãe então passou o creme no rosto, colocou hidratante, escovou e passou fio dental em seus dentes, aparou as unhas. O marido disse: pensei que você estava indo para a cama. Eu estou a caminho, disse ela. Ela... colocou um pouco de água na tigela do cachorro, colocou o gato para fora, certificou-se de que as portas estivessem trancadas, olhou cada uma das crianças, colocou uma lâmpada de cabeceira, pendurou uma camisa, tirou meias sujas no cesto de roupas, teve uma breve conversa com a criança que ainda estava fazendo a lição de casa. Em seu quarto, ela ajustou o alarme, colocou para fora roupas para o dia seguinte, endireitou a sapateira, acrescentou 3 coisas à sua lista de coisas a fazer no dia seguinte. Passado algum tempo, quando o marido desligou a TV e anunciou, para ninguém em particular: eu vou para a cama, ele foi. Deixa eu lhe dizer algo, mulheres, vocês são demais! Eu estou dizendo todos os detalhes de que as mulheres cuidam e mantêm para administrar uma casa. Vocês, homens, vocês não têm ideia do que Deus deu a vocês. Vocês simplesmente não têm a menor ideia. Eu estou indo para a cama. E ele se levantou e ele foi. Isso é verdade. Mulheres cuidam de tudo isso. Todos esses pequenos detalhes minúsculos que ninguém sequer presta atenção. Então deixe-me dizer, você nunca tem que saber se você é uma boa mãe. Você nunca tem que saber se você é uma boa esposa. Você precisa começar a celebrar todas as coisas que você faz, porque você é incrível. Quer dizer, absolutamente incrível. Vamos lá, vamos dar às mães aqui um grande aplauso. Aleluia! Nosso Deus é um Deus maravilhoso, amém? Então eu quero que você comece a celebrar o que você faz. Sabe, você não foi feita para culpa. Na verdade, tem sido provado, disseram-me cientificamente, os especialistas escreveram, que quando nos sentimos culpadas, existem hormônios liberados em nossos corpos que realmente
nos causam certas doenças e problemas emocionais. Não fomos feitas para a culpa. Você não tem que ter uma atitude altiva de que é melhor do que todo mundo, mas você tampouco precisa pensar sobre tudo o que está de errado com você o tempo todo. Você é uma incrível pessoa. Eu lhe digo. Você é uma pessoa incrível. E nunca deixe ninguém fazer você se sentir mal sobre si, mesmo porque você não é o que eles acham que você deveria ser. O que você precisa fazer é agradar a Deus e não agradar as pessoas. Amém? Na verdade, vou ensinar sobre a importância de aprender a comemorar suas vitórias ao invés de sempre lamentar excessivamente os seus erros ou todas as coisas que não funcionam bem na sua vida. E eu honestamente acredito que alguns de vocês, se puderem realmente ouvir o que eu acho que Deus quer dizer para você hoje, Ele realmente pode virar a sua vida numa nova direção. Você sabe, todo mundo aqui hoje, tenho certeza que você tem algum problema em sua vida. Talvez você esteja muito consciente ou menos consciente dele. Isso vai depender do quanto você se concentra nele. Nós estávamos numa pequena reunião ontem à noite. Eu deixo as pessoas me perguntarem algumas coisas e uma das perguntas que as pessoas fazem é: agora, nesse seu estágio na vida, qual é a maior preocupação de Joyce Meyer? E sabe, eu não pude realmente pensar em nada com que eu estivesse preocupada naquela hora. Eu sei que isso é simplesmente porque eu não me concentro no que está errado na minha vida. Concentro-me nas coisas boas, mas eu costumava me concentrar no que estava errado. Assim mesmo, se você tem uma tendência a ir nesta direção, você pode mudar e você estará fazendo um favor a si mesmo quando você muda. Algo que meu marido sempre diz, e eu acho muito bom que você ouça, é: nós precisamos tomar nossas responsabilidades e lançar nosso cuidado. Você faz o que pode fazer sobre as coisas em sua vida, sobre as quais você pode fazer algo, e então, quando você não pode fazer nada sobre isso, você lança para Deus e você confia nele, e é perfeitamente aceitável desfrutar de sua vida enquanto tem um problema. Você me ouviu? Eu disse que é perfeitamente aceitável você ir em frente e desfrutar sua vida enquanto Deus trabalha no seu problema. Não é que nada esteja acontecendo, é só que não é você que está fazendo algo acontecer. Então, o que você tiver em curso em sua vida hoje, não perca mais sequer um dia de excessiva tristeza e dor e depressão e desânimo, porque você não pode fazer nada sobre isso. Você já fez o que você pode fazer. Efésios 6 diz: tendo feito todas as suas demandas, agora então esteja firme em seu lugar. E seu lugar é o de filho ou filha do Deus Altíssimo. Existe um grande futuro planejado para você, e Jesus pagou para você ser capaz de desfrutar de sua vida, para ter em abundância ao máximo até que transborde. Por isso estamos totalmente desperdiçando o que Deus nos dá, passando os nossos dias em tristeza e luto. Aprenda a se concentrar em coisas boas. Todos aqui têm algo sobre o qual ficaria preocupado se escolhesse se concentrar nisso, mas você não tem que fazê-lo. No que nos concentramos é o que ampliamos. Cantamos canções como: oh, engrandeça o Senhor, ó minha alma. Bem, engrandecer significa realmente tornar grande. E aquilo em que nos concentramos é o que engrandecemos em nossas vidas. Aquilo do que falamos é do que nós nos tornamos mais conscientes em nossas vidas. Se é um problema a ser tratado, lide com ele, mas não se concentre nele. Pense sobre as possibilidades em sua vida e não nos problemas. Hebreus 12:2 diz: tendo os olhos fitos longe de toda a distração em Jesus, que é o autor e o consumador da nossa fé. Aprenda a celebrar. Vamos falar hoje sobre a celebração. E você pode fazer isso de maneiras diferentes. Para alguém, celebrar poderia ser tirar um dia de folga. Para uma senhora poderia ser sair e fazer as unhas, ou uma pedicure, ou pode ser algum tipo de jogo esportivo, jogo de bola para os rapazes. E precisamos aprender como fazer as coisas em nossas vidas para ter tempo de celebrar as nossas vitórias e dar a nós mesmos uma pausa. Se você nunca se dá uma pausa, você fica esgotado. Ouviu-me?
E você não pode esperar que outra pessoa venha e lhe dê uma pausa, você tem que dar-se uma. Dê a si mesmo uma pausa. Nunca se sinta culpado por descansar. Aprenda a celebrar o bem, em vez de lamentar excessivamente sobre as coisas ruins da sua vida. Duas escrituras que vamos meio que usar como base, Romanos 12, 21, uma das minhas escrituras favoritas na Bíblia. E eu posso tirar muitas mensagens dela. Simplesmente diz: não se deixe vencer pelo mal, mas vençam e dominem o mal com o bem. Você não ama isso? Você pode aplicar isso de muitas maneiras diferentes. Meu pai abusou sexualmente de mim por anos. Eu me concentrei no que ele fez contra mim. E então eu finalmente comecei a usar a minha vida para fazer algo de bom. E por fazer o bem com a minha vida que me restava, eu então superei o mal aonde comecei. Não importa onde você começou na vida, você pode ter um bom fim. Realmente não importa em que você começou, você pode ter um grande final chegando. E ele está vindo, mas você tem que cooperar com ele. Dê louvor ao nosso Deus. Você sabe por que podemos vencer o mal com o bem? Porque o que quer que Deus tenha é sempre melhor do que qualquer coisa que o diabo tenha. E o inimigo tem um plano para a nossa vida. Ele quer trazer destruição, devastação. João 10:10 diz: ele vem para matar, roubar e destruir. Mas Jesus diz: eu vim para que você tenha e desfrute a vida. Eu amo Gálatas 5:16. Diz: por isso, habitualmente andem no Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Se você caminhar habitualmente, se você criar bons hábitos, não haverá espaço na sua vida para maus hábitos. Mas acho que nos concentramos em tentar quebrar o mau hábito e acabamos nos focando cada vez mais no problema, porque estamos nos concentrando no que estamos fazendo de errado e não nos concentramos no que podemos fazer certo. Alguém está me ouvindo hoje? Como, por exemplo, em vez de concentrar em tentar perder peso, você pode concentrar em ter uma alimentação saudável. Comendo de forma saudável, perderá peso. E é dessa forma em cada área da sua vida. Aí ele diz: ande e viva habitualmente no Espírito Santo. Eu nem sequer preciso me preocupar em lutar contra o pecado o tempo inteiro. Tudo o que faço é levantar todos os dias e determinar que eu quero ser guiada pelo Espírito. Eu vou ser guiada pelo Espírito e o Espírito Santo sempre vai nos levar à santidade. Ele sempre vai nos levar a fazer a coisa certa, porque ele veio para nos convencer da sua justiça e nos levar a toda a verdade. Agora, alguns de vocês são pessoas positivas. Isso é fácil para você, mas alguns aqui são da maneira como eu era, outros estão em algum lugar no meio. E você acha que é simplesmente impossível não pensar em tudo que há de errado em sua vida porque você se sente responsável por consertá-la? Bem, você não pode fazer algo sobre algo que você não pode fazer nada a respeito. E por isso, se você não pode fazer nada, então pode entregar para Deus, ir em frente e desfrutar sua vida. O que a maioria das pessoas faz é lançar as responsabilidades e manter o cuidado. Vamos lá. Elas não fazem o que deveriam estar fazendo e elas se preocupam com seu problema o tempo todo. Uma das coisas que você pode fazer quando tem um problema que não pode resolver é ser uma bênção para alguém. Vamos lá. Eu disse que uma das coisas que você pode fazer quando tem um problema que não pode resolver é que você pode ir e ser uma bênção para alguém. É algo que você pode fazer de propósito, não tem que sentir vontade.
Não precisa querer fazê-lo, você pode apenas saber que é um princípio de Deus, eu tenho mal acontecendo na minha vida e eu vou superá-lo, indo e sendo uma bênção para alguém hoje. E quando faz, há uma alegria que é liberada em sua vida, e então você tira sua mente do que está errado em sua vida e a coloca sobre o que você pode fazer para ser uma bênção para alguém. Amém? Isso deixa o diabo zangado, e eu amo deixá-lo zangado. Quantos amam deixar o diabo zangado? Agora, vamos olhar para uma história muito familiar chamada de a história do filho pródigo em Lucas 15. Há muitas e muitas e muitas lições nesta história. Eu quero tirar algumas um pouco diferentes, talvez, esta noite, do que as que já vimos antes. Jesus continua: havia um homem que tinha 2 filhos. E o mais novo deles disse ao pai: dá-me a parte da herança que pertence a mim. Assim ele repartiu a propriedade entre eles. Agora, observe aqui, quando o mais novo pediu ao pai a sua herança, ele também deu ao irmão mais velho, que nós vamos dar uma olhada, a sua herança também. Ele não apenas a deu ao filho mais novo, mas ele deu a ambos. Então, nesse ponto, ambos tinham toda a oportunidade que eles poderiam desejar. Também vou apenas fazer menção, eu não vou ensinar sobre isso hoje, mas eu quero que você perceba que o irmão mais novo começou com uma atitude de me dá. Me dê a minha herança. E eu penso que em nosso estado imaturo de ser um filho de Deus, e todos começamos imaturos e amadurecemos quando fazemos o que deveríamos estar fazendo, nós sempre começamos com Deus dá-me isso, Deus dá-me aquilo, faça isso por mim, faça isso por mim, faça isso acontecer, eu preciso disso, eu quero isso. Mas Deus não nos deixa ficar desse jeito. Você vai ver até o final dessa história o irmão mais novo, que começou com dá-me, completou o ciclo e disse: pai, faça-me um dos seus servos. E assim, você sabe que atingiu pelo menos algum nível de maturidade espiritual quando sua vida de oração não é mais cheia de me dá, e agora você vai para Deus dizendo: Deus, faça de mim o que você quiser. Faça-me o teu servo, leva-me e faça de mim aquilo que você quiser fazer de mim. Não é sobre mim, não é eu recebendo tudo o que eu quero, mas eu estou aqui para servir a ti. Amém? O maior é aquele que serve. É o que a Bíblia diz. E por isso, sabemos o que houve. Se você não está familiarizado, vou apenas avançar rapidamente de dizer o que aconteceu. O jovem pegou a sua herança, ele saiu de casa e ele perdeu tudo. Ele teve todos os tipos de mulheres perdidas, ele bebeu, comeu, festejou, ele se divertiu, perdeu tudo, chegou a um ponto onde não tinha dinheiro, ele teve que trabalhar para um criador de porcos, que não o tratava muito bem, e então ele acabou tendo de comer a mesma comida dos porcos. E então ele diz que, de repente, ele caiu em si mesmo. Eu amo isso. Era como, eu não acho que isso tenha sido uma grande ideia para mim. É interessante o que uma viagem pelo chiqueiro da vida fará por nós. Amém? É incrível como isso altera nosso pensamento e muda as coisas para nós. Porque foi essa pequena viagem que levou aquele filho de dá-me para faça-me. Então, ele lembrou do pai e ele disse: eu vou voltar ao meu pai. Olha o verso 18. Eu me porei a caminho e voltarei a meu pai e direi a ele: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado de um dos seus filhos, mas apenas trata-me somente como um dos seus servos. A seguir levantou-se e foi para o seu pai, mas estando ele ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão e ternura para com ele, correu para o seu filho e ele o abraçou e o beijou fervorosamente. Agora, o que passa a acontecer é que imediatamente o pai ordena uma festa. Então, ele ordena uma celebração. Agora, quero que você perceba que ele fez tudo o que ele podia. Ele deu-lhe uma boa roupa, e deu-lhe um anel, e ele deu-lhe calçados. E ele ordenou que o novilho gordo, o melhor novilho, fosse abatido para ter uma boa comida para a festa. Interessante é que ele não disse a ele: bem, eu não estou realmente certo de como você vai se comportar no futuro, então não vou dar nenhuma festa até ver o que vai acontecer com você. Ele não disse: eu não sei se posso confiar em você de novo, então eu preciso de 1 ou 2 anos para reconstruir uma confiança. Ele não repassou tudo o que o menino tinha feito de errado e ele não fez sentir-se pior. Mas você sabe o que o pai fez?
de todas as coisas que esse rapaz fez de errado, ele se concentrou numa coisa maravilhosa que estava acontecendo agora e que era: meu filho está de volta. E ele deu uma festa. Eu amo isso. Quero que paremos aqui por apenas um minuto. Há tantos tipos de coisas com que podemos nos preocupar. Você pode ficar chateado com situações no trabalho, ou você pode se concentrar no fato de que você tem um trabalho. Eu quero dizer, se você realmente não gostar muito, talvez haja alguma pessoa que está sem trabalho por 2 ou 3 anos que o pegaria de suas mãos. Você pode se concentrar em tudo o que há de errado com que, digamos, se você é mulher, com seu marido. Isso é errado, e aquilo é errado, isso é errado, e aquilo é errado. Sabe, há provavelmente algumas senhoras solitárias aqui nesta noite que o pegariam de suas mãos. Será que algumas de vocês, senhoras solitárias, pegariam um espécime imperfeito apenas para ter alguém com quem dividir a refeição? E ter companhia? E então, nós precisamos aprender a nos concentrar nas coisas boas. E você sabe, eu creio que Deus se concentra no que temos de bom. Quantos creem que Deus se concentra no que há de bom em você? Sim, Ele faz isso. Ele não está apenas repassando tudo que é de errado com você todos os dias. Ele se concentra em seu progresso. E você precisa se concentrar em seu progresso. Pare de olhar para o quão longe você tem que ir, como um filho de Deus, e o que você ainda não é, e o que você não tem, e o que não pode fazer. Vamos fazer uma reviravolta esta noite. Vamos aprender a nos concentrar nas coisas positivas na vida, e não apenas nas negativas, mas vamos ter uma festa vigorosa. Deus gosta de uma festa. Eu posso sentir a sua alegria aumentando imediatamente. Uau, não preciso me preocupar com problemas, eu posso ter uma festa. Vamos então voltar a essa história com o filho pródigo, porque realmente gosto dela. Esse cara, ele perdeu o seu, você sabe. Certamente esse pai trabalhou muito duro pelo seu dinheiro. E ele o guardou, e ele queria dividi-lo entre seus filhos. Então ele deu metade de sua fortuna para este rapaz. O costume da época era que o irmão mais velho ficasse com 2 terços, o mais novo teve 1 terço, mas ele ainda tinha muito dinheiro. E ele apenas saiu e estragou tudo. Apenas desperdiçou. E ele não somente desperdiçou, mas ele viveu uma vida imoral que era totalmente contra o que seu pai acreditava. E então, quando ele tinha perdido tudo, ele voltou e nenhuma vez o pai tentou fazê-lo se sentir mal. Ele não repassou tudo o que ele tinha feito de errado. Ele não foi frio com seu filho. Ele não o fez pagar pelo que fez de errado. Ele se concentrou em uma coisa boa. Meu filho estava perdido e foi achado. Ele voltou para casa e nós vamos ter uma festa. Agora, o irmão mais velho meio que ficou chateado. Ele disse: você deu-lhe um novilho gordo e você não me daria nem sequer o que se traduz em um cabrito magro. Você deu a ele um novilho gordo, você não me daria um cabrito magro. Você nunca me deu uma festa. E você sabe que seu pai disse: filho, você está sempre comigo, poderia ter tido uma festa quando quisesse. E sabe, você pode ter uma festa a qualquer momento que decidir. A vida pode tornar-se uma festa. Eu não estou falando de ser irresponsável e só viver como uma pessoa frívola. Eu estou falando sobre você aprender a desfrutar de todas as coisas que você faz. Você pode desfrutar de seu trabalho, desfrutar de sua ida ao trabalho, pode desfrutar de sua família, mesmo em seu estado imperfeito, pode desfrutar de si mesmo, mesmo em seu estado imperfeito, pode desfrutar de seus amigos imperfeitos, de sua vida imperfeita. Tudo o que precisa fazer é se concentrar nas coisas boas e parar de olhar para todas as coisas e parar de falar de tudo que está errado o tempo inteiro. Todo mundo aqui pode ter uma nova carga de alegria. Esta não é apenas uma mensagem para uma pessoa, isso é para todos os que querem. Depende de você. Vamos ter uma mudança de pensamento. Vamos ter uma mudança no que estamos focando. Certamente você pode encontrar algo em sua vida para se concentrar, que é digna de uma festa.
Quantos de vocês mudaram desde que você está andando com Deus? Certo? Quantos de vocês têm um longo caminho a percorrer? Certo? Agora podemos nos concentrar em quão longe temos que ir? Se você quiser fazer isso, eu posso fazer você se sentir podre em cerca de 5 minutos? Eu tenho certeza que se eu realmente trabalhasse nisso, eu poderia levá-lo às lágrimas hoje. Não vamos nos concentrar nisso. Vamos nos concentrar no progresso e no quão longe você veio. E vamos ficar animados com as coisas que ainda serão feitas, em que nós sabemos que Deus está trabalhando e que Deus está fazendo. E quando o diabo te lembrar de todos os seus erros, você vai agradecer-lhe por ele ter te lembrado como Deus é bom por levantar você e ainda te amar em seu estado imperfeito. Amém? Agora, o irmão mais velho ficou de fora da casa onde a festa estava acontecendo. Vamos imaginar, a música está tocando, a festa acontecendo, o novilho gordo está sendo servido. Quero dizer, a música, a dança, as luzes, e ele está lá fora no escuro. E a Bíblia diz que ele se recusou, mesmo que seu pai insistisse para ele entrar. Ele se recusou a ir à festa. Mas sabe o que eu notei? Isto não impediu Deus de dar uma festa. E você sabe, você pode ir para a festa ou você pode ficar fora da festa, mas a festa estará acontecendo. Amém? Então depende de você, se você quiser ir ou se você não quiser ir. Você pode sentar e pensar sobre o cabrito magro que você nunca teve, ou pode esquecer o cabrito magro que você não tem, e ir para dentro e compartilhar do novilho gordo do irmão. Precisamos parar de olhar para o que todo mundo tem, ter inveja deles e ter ciúmes deles e comparar com o que nós pensamos que não temos. Deixe-lhe dizer, cada pessoa tem alguma coisa de especial acontecendo em sua vida que uma outra pessoa não tem. Você só tem que olhar para isso. Não há nenhuma razão para ter ciúmes de alguém só porque você não tem o que eles têm. Você tem algo que eles também não têm? Amém? Eu não consigo cantar, mas posso falar? Mas de fato, falar é a principal coisa que eu faço, então eu apenas decidi fazê-lo muito, muito bem. Amém? Seria bom se eu pudesse cantar como Matt, mas eu não posso, então eu vou compensar isso falando muito. No outro dia, passamos tempo com nossos 2 netos mais jovens e nosso filho e sua esposa e ficamos juntos por alguns dias e o meu neto de 4 anos estava sentado numa mesa e ele estava aparentemente tentando chamar a minha atenção. Eu não estava entendendo que ele estava tentando chamar a minha atenção e então ele disse ao seu pai, eu estou tentando dizer à vovó alguma coisa. E meu filho disse, bem, ela está falando. E ele disse, mas ela falou o dia todo. Eu pensei, eu acho que ele me pegou. Celebração. Meu Deus, você sabia que Deus realmente gosta de uma festa? Você sabe que se não aprendemos a celebrar em vida, é mais ou menos assim, há muitas coisas difíceis acontecendo no mundo. Muitas coisas difíceis acontecendo
Na vida de todos nós, você pode estar em um período onde você tem uma aprovação ou uma tribulação, pode estar num período agora onde não há alguma coisa enorme acontecendo em sua vida que você classificaria como um problema, mas todos sabemos que há momentos em que nós temos algumas dificuldades e há momentos em que não temos. Então, lidar com problemas é apenas parte do que temos que fazer. Se é a máquina de lavar que quebrou, ou o carro que quebrou, ou é um dos seus filhos te decepcionando, ou um amigo te decepcionando, ou é ser demitido do seu trabalho, ou seja lá o que for, todos nós temos de lidar com os problemas da nossa vida. E uma das maneiras pelas quais nós podemos impedi-los de oprimir-nos é nós aprendermos a celebrar as coisas que devemos celebrar. E quando eu digo celebrar, você pode fazer isso da maneira que lhe convier. Pode ser dar um passeio na natureza, pode ser ir a uma cafeteria agradável com um amigo e tomar uma xícara de café, o que você quiser. Quando eu digo vamos ter uma festa, não estou falando em você dar uma grande festa e convidar uma centena de pessoas. Você pode fazê-lo se quiser, mas eu estou falando mais sobre uma atitude de celebração. Eu estou falando sobre viver com uma atitude de celebração. E sabe que uma das principais coisas que você deve celebrar é você. Eu sabia que ia levar algum tempo. Sim, você deve celebrar você, porque você é assombrosamente, maravilhosamente formado. E Deus não criou nenhum tipo de lixo. Deus te formou quando você estava no ventre de sua mãe, com sua própria mão, intricadamente, curiosamente. Ele sabe tudo a seu respeito, Ele te ama de todo jeito, nada vai impedi-lo de amar você, e você tem tantas habilidades, e tantos talentos, e tanto potencial, e você precisa aprender a celebrar a vida que Deus deu a você. Este é o dia que o Senhor já fez, eu vou me alegrar